Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho, o tempo está passando e a pergunta que todo torcedor do Fluminense faz todos os dias, desde a abertura desta pequena janela de transferências, é: cadê os reforços? É o que mais eu vejo nos comentários. A expectativa é grande, mas talvez essa ansiedade, talvez essa necessidade, esse desespero, ele esteja partindo muito mais da torcida do que propriamente da diretoria do Fluminense. E há alguns sinais que corroboram nesse sentido. Eu vou falar sobre isso aqui neste vídeo, além de trazer a informação sobre Nico Lopes, que já não mais faz parte dos planos do Fluminense para a sequência da temporada, com uma possibilidade de reforço. Já começa esse vídeo aqui afirmando, trazendo a informação que foi publicado ontem à noite pelo GE, confirmei essa notícia, o Fluminense desistiu de tentar a contratação do Nico Lopes. E por que isso aconteceu? Ele foi oferecido por intermediários, o Fluminense foi até os representantes do Nico Lopes para saber sobre a possibilidade de negociação, os valores envolvidos. O que o Fluminense precisaria pagar para ter o Nico Lopes em seu elenco. E aí os valores foram passados, a diretoria se assustou um pouco ali com os números, esperava algo um pouco mais baixo, e a partir disso, após analisar e certamente também discutir com o técnico Renato Gaúcho, o Fluminense decidiu se retirar, não retirar da negociação, decidiu não enviar uma proposta oficial. Havia o interesse, havia a possibilidade de uma negociação de fato, mas ela sequer começou porque o Fluminense desistiu. O Renato quer jogadores mais decisivos, quer jogador de drible, quer jogador com poder de finalização no ataque, jogadores que tenham essa característica. E o próprio Renato falou que o ideal seria trazer de 2 a 3 jogadores, mas atletas que possam chegar e realmente fazer a diferença, né? Chegar e jogar. Então essa é uma das dificuldades que o Fluminense enfrenta, né? De ir no mercado, negociar, buscar e contratar jogadores que possam realmente elevar a qualidade do grupo. Não só chegar para ser mais um, para completar o elenco. E aí tem outras questões nesse processo, que foram questões citadas pelo próprio presidente Mário Bittencourt. O Fluminense já sondou alguns jogadores, recebeu a negativa de alguns. Tem a questão de que muitos atletas estão de férias, a questão da violência aí citada pelo Mário, e aí eu não vou entrar no mérito se é isso realmente, se não é o próprio presidente que falou. Então eu não estou justificando nada, né? Eu estou trazendo aqui o que o próprio presidente falou naquela entrevista ao Setor Sul Podcast. Pelo que ele falou naquela entrevista, pelo que eu tenho escutado nos bastidores, é que não há um desespero interno da diretoria e, pelo que eu entendi, nem da comissão técnica, em trazer jogadores de qualquer jeito para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Porque em julho, depois do Mundial, a gente vai ter a janela de transferência de meio do ano. E aí o Fluminense vai ter muito mais tempo para trabalhar negociações que, inclusive, estão sendo iniciadas agora. E por isso o Mário falou, olha, a gente está com 3 frentes de negociação. Se não acontecer agora, elas podem acontecer em julho. Então, para mim, é um sinal de que... E ele falou também, numa outra entrevista recente, essa eu acho que foi para o Jornal Globo, eu acho que falou novamente também, nessa última, de que o Renato está bem tranquilo quanto a isso, que ele está ciente e satisfeito com o que ele tem em mãos. Mas aí, vamos lá. Se a gente voltar um pouquinho, alguns jogos atrás, antes do Fluminense engatar essa sequência de resultados positivos, já tinha, mas resultados positivos, boas atuações, vitória em clássico, enfim, mudando um pouco o clima, que mesmo com algumas vitórias, parecia um tanto quanto pesado. Antes disso, o Renato claramente, assim, ele dava sinais claros de que estava meio que desesperado por reforços, que queria jogadores com características diferentes, dentro de um elenco que ele não formou. E que agora ele vai ter a opção de atuar diretamente, né, na negociação ou nessas negociações que vão acontecer
para esses jogadores que vão chegar. Então, você está dizendo que não vai vir nenhum jogador? Não estou dizendo isso. Eu, assim, continuo achando que existe sim a possibilidade, mas cada dia que passa e isso não acontece, a chance ela vai diminuindo. Tanto existe a possibilidade que o Fluminense divulga uma lista com 31 nomes, deixando ali 4 em aberto justamente para, caso uma dessas negociações avance, né, o clube consiga inscrever o atleta na Copa do Mundo de Clubes. E qual a leitura que eu imagino também que está sendo feita? É que a preocupação é muito maior com a sequência do ano. Porque, e o Mário, para o Mundial especificamente, ele foi tentar jogadores, um astro que poderia trazer um retorno midiático absurdo, e aí citou Neymar, citou Cristiano Ronaldo. De novo, não estou entrando no mérito. Mas jogou pra galera. Mas não estou entrando no mérito de analisar o mérito da questão. Estou citando aqui fatos públicos que foram expostos pelo próprio presidente. Tá? No mais, eu vejo um planejamento que está muito mais voltado para a sequência de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana, de Copa do Brasil. Para uma janela que vai abrir após o Mundial, poucos dias depois do encerramento do Mundial, e que o Fluminense aí sim pode ir e conseguir finalizar essas negociações com calma e trazer esses jogadores. Então eu acho que dentro do clube não há o desespero que há fora dele, do torcedor, em querer ver um time mais forte para a disputa desse Mundial. Esse time que o Fluminense tem hoje, ele é suficiente para avançar de fase, para chegar a uma oitava de final de Copa do Mundo? Eu sinceramente creio que sim. Eu acho que esse Fluminense, esse grupo que o Fluminense tem hoje, ele tem capacidade para abater uma Mamelodi, para abater o Ulsan, apesar de eu ainda não conhecer bem esses times, que vai ser um estudo que vai acontecer a partir de agora, para conhecer melhor essas equipes. Eu vou trazer conteúdos aqui eu sei que tem muita gente pedindo isso, e eu vou fazer até semana que vem, porque essa semana realmente está uma correria louca, não só por essa questão de janela, mas também porque toda a organização da viagem, né, que eu já viajo no dia 9, o Fluminense viaja amanhã. Então, enfim, eu acho que esse grupo é suficiente para chegar a uma oitava de final. E aí, se o Fluminense consegue trazer mais 2 jogadores, e aí eu vou falar para vocês, aí minha sensação, tá? A gente não vai ter 2 craques, jogadores, reforços realmente de peso que vão fazer uma diferença enorme. Eu não tenho muito essa expectativa. Acho que vão chegar jogadores que podem ser um pouco melhores do que a gente já tem, ou jogadores de níveis parecidos, que não conseguirão, talvez, transformar a realidade imediata do time, ou seja, fazer com que o Fluminense tenha uma chance maior dentro desta competição, que é um pouco fora da realidade, como eu venho falando, devido à diferença que há entre as equipes aqui e as equipes da Europa. Então, cada dia que passa, parece que o foco está mais, né, na montagem ou na remontagem desse grupo para a sequência do ano do que propriamente para a Copa do Mundo de Clubes. Mas vamos lá, hoje é quinta-feira, tem até terça-feira, alguns dias até lá. A diretoria do Fluminense, imagino eu, vai viajar também, e por isso eu estou falando, porque a diretoria também deve viajar com o time amanhã. Então, obviamente, isso acaba atrapalhando o andar das coisas. Então, hoje pode ser um dia decisivo, de fato, para alguma coisa ocorrer ou não. Se isso não ocorrer, eu acho que as chances vão ficando mais escassas. Mas acaba sendo uma decepção, porque o Renato vinha falando muito de reforços, né? O próprio Mário falou, aí citou Neymar, Cristiano Ronaldo, e aí se não vem ninguém, é uma quebra de expectativa bem significativa em relação àquilo que o torcedor, por mais que o torcedor saiba que é muito difícil a Copa do Mundo, ele quer ver um time mais forte. Ele não quer ver o Fluminense jogando com todo respeito, mas é um fato, com o Everaldo no ataque contra o Borussia Dortmund. E é totalmente compreensível da parte do torcedor. A partir do momento que essa expectativa de alguma forma ela é alimentada e não é atendida, isso gera ali um clima um pouco negativo, que eu acho que não vem de todo mundo, mas que de alguma forma, enfim, acaba impactando,
na percepção do torcedor daquilo que o time pode entregar lá nos Estados Unidos ou não. Então, diante disso, eu acho que seria bom depois ter uma transparência com o torcedor no sentido de, olha, a gente foi buscar jogadores no mercado, os que tinham possibilidade de negociar que a gente queria eram muito caros, não tinha grana. Por mais que depois a gente vá contestar, ah não, mas tinha grana para trazer o Neymar, o Cristiano Ronaldo, por mais que eu vá contestar depois, ter essa transparência, ou conversamos com o Renato, os jogadores que dava para negociar, o Renato não queria e achou melhor esperar julho, ou achamos melhor, esperar a janela abrir em julho para reforçar o time a partir dali e acreditando que esse time aqui é suficiente para fazer um bom papel na Copa do Mundo de Clubes. Enfim, eu acho que seria bom uma explicação para entender o que realmente aconteceu nesta pequena janela de transferência, o que está acontecendo, dependendo do desenrolar dela. Mas vamos ver, eu acho que hoje pode ser um dia muito importante nesse sentido de alguma coisa acontecer ou não. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. A gente vai ficar ligado aqui. E aí eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, o seu comentário. E novamente vou falar sobre a nossa... Aproveitando, estamos falando de que agora o papo vai ser a Copa do Mundo de Clubes. Aproveitando aqui, porque ontem muita gente participou da nossa rifa, a rifa do Jornada, né, que vai ser fundamental, assim, primordial para a gente ir para os Estados Unidos e fazer essa cobertura histórica. Muita gente acaba realmente não estava sabendo ainda, a gente não sabe. Então, por isso, de agora em diante, eu vou reforçar aqui essa divulgação, porque o sorteio vai até o dia 10. Vou colocar na tela aí para vocês. São 3 camisas autografadas do Fluminense, uma por Germancano, outra por Fábio, outra por Paulo Henrique Ganso. E pode ter uma surpresinha anunciada aí até amanhã, até o final de semana. Vocês vão gostar muito se der certo, então fiquem ligados. Vai ser mais nessa linha dessas 3 aí, tá? E todos esses prêmios. O Pix tá aí, jornadamundial@gmail.com. Cada número vale R$10, tá? Você pode comprar vários números, você pode comprar um número, você pode comprar 2 números. Cara, seja qual for a quantidade de números, você já vai estar ajudando demais. A gente quer ir para lá para realmente entregar a melhor cobertura das nossas vidas, uma cobertura que vocês merecem para um momento histórico, e eu tenho certeza que vai ser histórico para todo o time brasileiro que estará nos Estados Unidos, para que, enfim, possamos viver realmente a emoção do que vai acontecer lá e conseguir deixar para a galera, principalmente para a galera que não vai para os Estados Unidos, que é a maioria, evidentemente, porque é uma viagem muito cara, deixar você, torcedor, mais perto de tudo que está acontecendo por lá. Mas, a gente sabe, é uma viagem muito cara, realmente, é um investimento muito alto, e por isso a gente organizou essa rifa para aliviar um pouquinho nesse sentido, né? Fechou, pessoal? Tamo junto? A gente volta, fiquem ligados aí que ao longo do dia voltamos com muito mais informações. Valeu!